Espírito Santo. Lembrando que você nos acompanha no canal 2.1 da sua televisão e também nos 1160 AM do seu rádio em todo o estado e pelas redes sociais da TV Educativa e da Rádio Espírito Santo. Começamos o programa de hoje com os destaques da repórter Verônica Salazar. Boa noite, Verônica. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Hoje eu vou repercutir sobre a permanência do comércio fechado nas cidades classificadas como alto risco para o coronavírus. Teremos aí uma entrevista ao vivo com o secretário de Estado de Governo, Thiago Hoffmann, para poder falar sobre esse e outros assuntos. Vamos atualizar também, dar os dados atualizados do mapa Covid-19, né, sobre a evolução do vírus aqui no Espírito Santo. Lucas. É isso, Verônica. Lembrando que daqui a pouquinho você acompanha direto do Palácio Anchieta o pronunciamento do governador Renato Casagrande atualizando as medidas em combate à Covid-19. E o Hospital Dr. Jaime dos Santos Neves, que é referência no tratamento da Covid-19, recebeu 30 novos respiradores, o que permitiu a abertura de novos leitos de UTI. Outra ação de reforço no combate ao coronavírus é a distribuição de máscaras nos terminais do Transcol, que começou hoje. A semana começou com uma movimentação diferente no terminal de Campo Grande, em Cariacica. Na manhã desta segunda-feira, passageiros do sistema Transcol que passaram pelo terminal ganharam máscaras para ajudar na ação do novo coronavírus. Ana Carolina é auxiliar administrativa. Ela passa por aqui todos os dias para ir trabalhar e ficou feliz com a iniciativa. Isso é bom para prevenir o Covid e para as pessoas que não têm condições de comprar. Nesse primeiro dia, 10 mil máscaras foram distribuídas para a população. A ação começou às 6h30 da manhã, horário de grande movimento no terminal. Muitas pessoas não têm condições, né, nem de pagar um ônibus, aí não consegue comprar uma máscara, né? É muito bom para a população. Previne as pessoas também. As máscaras, 1 milhão no total, foram compradas pelo governo do estado como mais uma estratégia de enfrentamento ao novo coronavírus e vão ser distribuídas em todos os terminais da Grande Vitória. Já distribuímos mais de 30 mil máscaras para os motoristas e cobradores e agora 1 milhão de máscaras para a população. Elas vão começar a chegar ao longo da semana, são cerca de 200 mil máscaras por semana. Começamos hoje pelo terminal Campo Grande e ao longo da semana todos os terminais serão contemplados, num período ou outro do dia, no pico manhã e no pico tarde. Além da distribuição de máscaras, o governo do estado está realizando também uma série de ações de combate ao vírus dentro do transporte público. A utilização do aplicativo para ver o horário do ônibus, evitar acúmulo nos terminais, nos pontos de ônibus. Somente utilizar o cartão GV para entrar no transporte público, não usar mais dinheiro. Somente andar sentado no sistema de transporte público, no Transcol. Todos os ônibus, quando saem do terminal, só saem com passageiros sentados. Então essa prevenção é muito importante e hoje a gente começa com uma nova ação também nos ônibus, que são adesivos na porta e na frente para as pessoas colaborarem e somente andar os passageiros sentados. Espaçamento nas filas, a CETURB vem fazendo todo um trabalho, além de higienização dos motoristas e cobradores das pessoas, nos terminais também espaçamento de filas. Outra boa notícia para o enfrentamento da Covid-19 no Espírito Santo é o recebimento de 30 respiradores para o Hospital Dr. Jaime dos Santos Neves, referência no tratamento da doença. Com os novos equipamentos, o hospital conta agora com cerca de 170 leitos de UTI. Equipamentos foram essenciais, sempre muito bem-vindos e certamente contribuem, juntamente com todo o esforço do governo do estado, com a própria equipe do Hospital Estadual Dr. Jaime Santos Neves, contribui fortemente na estruturação de um serviço competente para o enfrentamento ao coronavírus. Os ventiladores foram alvo de uma disputa judicial desde o início de abril. E em uma audiência realizada na semana passada, a Justiça determinou a entrega de 39 dos 59 ventiladores comprados pela Secretaria de Saúde. Pelo acordo firmado com a empresa, o restante dos aparelhos deve ser entregue até o próximo dia 19. E o comércio da Grande Vitória permanece fechado ou funcionando com restrições até o próximo domingo. Hoje, as equipes do Giro TVE percorreram os principais pontos de comércio da região metropolitana para verificar se o decreto do governo do estado está sendo cumprido. No início da manhã, o fluxo de carros e pessoas estava intenso em Campo Grande e Cariacica. Mas apesar do movimento, na Avenida Expedito Garcia, o comércio estava fechado e apenas os serviços essenciais estavam funcionando.
No Polo de Moda da Glória, em Vila Velha, que abriga mais de 1.200 empresas, as ruas estavam tranquilas e o comércio totalmente fechado. Os comerciantes permanecem com as portas fechadas porque o governo do estado manteve o decreto até o próximo domingo, dia 10 de maio. A Grande Vitória continua na classificação do mapeamento de risco com alto índice de contaminação. E o repórter Bernardo Barbosa acompanhou o comércio de Vitória e Serra e tem mais informações. Na Serra, tanto o movimento de carros quanto o de pessoas era moderado na Avenida Central, principal centro comercial da cidade. Apesar de poderem funcionar, lojas se alternavam entre abertas e fechadas. Esta fila, em um estabelecimento de telefonia, não respeitava o limite mínimo de distância entre as pessoas. Regiane é gerente desta loja e comentou como está o funcionamento com as novas normas anunciadas pelo governo estadual. Entra um cliente por vez, com máscara, com uso de máscara. Nós também fornecemos ao cliente álcool em gel, que é necessário para a segurança do cliente e também para a nossa segurança, os funcionários que estão aqui dentro trabalhando. Em Vitória, o movimento estava bem abaixo do normal. A maioria das lojas se encontravam fechadas e poucas pessoas circulavam na região da Praça Costa Pereira. Somente no último mês, o Disque Denúncia recebeu mais de 4.000 chamadas por aglomerações e abertura irregular do comércio. Até o início da tarde desta segunda-feira, foram 21 chamadas pelos mesmos motivos. Essas denúncias aportam aqui no CIODES pelo 190 e o 181 do Disque Denúncia, bem como o canal 156 das prefeituras municipais. A partir dessas informações, a gerência do Observatório de Segurança Pública da Secretaria de Segurança criou um BI, uma ferramenta que vincula, um Business Intelligence, que vincula as informações do descumprimento, essas denúncias da população, georreferencia onde estão os casos, onde estão os casos confirmados da doença, bem como a taxa de isolamento social, ou seja, os dados de uma empresa em que monitora a questão do deslocamento das pessoas fora de suas residências com os índices de telefonia. A partir daí, essa ferramenta georreferencia e ela consegue orientar ao nosso centro de comando e controle do governo ações específicas de segurança pública, de defesa social, bem como integrando diversos atores para que eles possam ter uma atuação nas áreas de riscos determinadas pelo governo. E como você acompanhou, no último sábado, o governador Renato Casagrande renovou por mais uma semana o decreto que prevê o fechamento do comércio e outras restrições para os municípios classificados como de alto risco. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Verônica Salazar. Isso mesmo, Lucas. Os municípios da área considerada de risco para o coronavírus estavam na expectativa de que o comércio de itens não essenciais reabrisse essa semana. Mas uma reunião no sábado no Palácio Anchieta definiu que vai permanecer fechado até o próximo domingo, dia 10. Por isso, nossa conversa hoje vai ser com o secretário de Estado de Governo, Thiago Hoffmann, que integra a sala de situação de emergência em saúde pública, criada pelo próprio governo do Estado, para auxiliá-lo na tomada de medidas relacionadas ao avanço do novo coronavírus no Espírito Santo. Bom, a decisão de não reabrir o comércio, levou em consideração vários fatores, entre eles a pouca adesão do capixaba ao isolamento social, em torno aí de 50% ou menos. Não é isso mesmo, secretário? Boa noite. Boa noite, Verônica. Boa noite a todos os telespectadores da TVE. Nós estamos desenvolvendo aqui no Espírito Santo, de maneira pioneira, uma matriz de risco. E essa matriz de risco, ela leva em consideração 3 fatores que, conjugados, dão para nós as informações se podemos ou não flexibilizar alguma atividade comercial. Quais são os fatores? O primeiro deles é o isolamento social, como você falou. Nós precisamos manter um índice de isolamento social acima de 50%. O segundo fator é a quantidade de casos por município ou região. E o terceiro fator é o número de leitos também. Então, nós estamos conseguindo avançar muito no número de leitos. Nós, em uma semana, na última semana, abrimos mais de 100 leitos, cerca de 130 leitos aproximadamente, nós abrimos de UTI,
Mas nós tivemos, infelizmente, uma quantidade de casos muito grande na Grande Vitória também nessa última semana, o que fez com que nós tivéssemos a manutenção de uma taxa de ocupação de leitos acima de 70%. Também estou me referindo a leitos de UTI. Isso somado a um isolamento social que caiu também nas últimas 2 semanas, ficando abaixo de 50%, fez com que nós não pudéssemos tomar uma medida de algum nível maior de liberdade econômica no setor comercial. Nós precisamos e estamos apelando para que as pessoas fiquem em casa quando não estão precisando sair à rua para alguma atividade essencial, só saiam à rua para atividade essencial, porque isso vai nos garantir um achatamento da curva, uma distribuição dos casos de Covid no tempo de forma melhor e não com um pico muito grande, muita gente ao mesmo tempo doente, o que poderia gerar um colapso da nossa rede de saúde. E nós começamos a ver cenas aqui no Espírito Santo, que nós não queremos ver, de falta de equipamentos, de médicos tendo que escolher quem vive e quem morre, de cenas lamentáveis aí de enterros coletivos. Então, tudo isso a gente quer evitar, mas a gente só vai conseguir evitar se nós contarmos com a colaboração de todos, para que a gente consiga conviver, que é uma expressão que o governador Renato Casagrande tem usado, a gente consiga conviver com uma pandemia que será de longo prazo. Então, nós precisamos voltar às atividades comerciais em algum momento, mas nós só vamos conseguir isso, como eu falei, se nós tivermos a colaboração de todos, mantendo um nível de isolamento social maior do que vem acontecendo nas últimas semanas no Espírito Santo. Nós estamos conversando com o secretário de Estado de Governo, Thiago Hoffmann, aqui no Giro TV. Secretário, boa noite, obrigado por falar aqui com o Giro, comigo, com a Verônica. Em relação ao isolamento social, o senhor falou que é importante que as pessoas mantenham-se em casa e respeitem esse isolamento. Porém, essa não é a cena que a gente vê todos os dias nas principais avenidas, principalmente aqui do estado. A gente viu agora imagens de Vitória, de Campo Grande, locais com muita aglomeração de pessoas. Como que o estado pode utilizar a força do estado, como a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, por exemplo, para que as pessoas consigam ficar em casas, punições, multas, algo previsto nessas reuniões que os senhores fazem na sala de situação para que o poder público possa obrigar, de uma certa forma, as pessoas a ficarem em casa? Olha, nós temos discutido medidas de fiscalização, o endurecimento de medidas de fiscalização, não só na sala de situação, mas também nas reuniões conduzidas pelo governador com os prefeitos da Grande Vitória. Nós temos uma concentração muito grande dos casos na Grande Vitória, que ultrapassa 80% dos casos, e nós precisamos de uma força-tarefa conjunta entre o governo do estado e prefeituras para fiscalização. Nós estamos ampliando essa fiscalização. Nesse final de semana, por exemplo, a Polícia Militar com a Guarda Municipal de Vila Velha e a fiscalização de postura, nós fechamos a loja de conveniência de um posto que estava ali promovendo praticamente uma rave, né, uma festa dentro desse posto de gasolina. Então a gente fechou, lacrou, foi um reincidente. Então nós estamos ampliando as medidas de fiscalização, estamos ampliando a equipe da Polícia Militar dedicada a essa fiscalização. As prefeituras têm colocado também suas guardas municipais, aquelas que têm guarda, e também as fiscalizações de postura. E nós temos feito muitas operações conjuntas para que nós consigamos aumentar essa fiscalização e evitar que aqueles tipos de comércio que não estão liberados, que eles abram de forma irregular. Porque isso nos ajuda a manter um nível, quando a gente impede isso, isso nos ajuda a manter um nível de isolamento social. Mas nós queremos também apostar muito no diálogo. Nós queremos apostar muito na compreensão das pessoas. Então, nós estamos trabalhando com campanhas educativas, com comunicação, buscando esse diálogo e também ampliando as medidas de fiscalização com os municípios da Grande Vitória. É isso, secretário. Muito obrigado pela sua participação aqui no Giro TV. Nós vamos aqui falar direto do Palácio Anchieta, de onde já fala em pronunciamento o governador do estado, Renato Casagrande. O Ministério da Saúde continuou enviando alguns testes e nós estamos fazendo o nosso trabalho de testagem, que eu já disse que já chegamos a perto de 3.500 testes por milhão, que é muito mais do que o Brasil faz. Então, nós somos o estado que mais faz teste por milhão do país. Então, chegaram 50 mil testes, então já estão no laboratório. Isso nos garante
né, que a gente pode por muito tempo fazer testagem. É lógico que para fazer o teste não é só esse material que chegou, tem diversos outros produtos que a gente está comprando também, porque tem outras reações que precisam ser desenvolvidas durante a realização do teste, mas hoje nós temos os testes e outros produtos a gente está comprando também, então nosso laboratório está em condições de continuar fazendo testes e a gente produzir todos os dias informações para as pessoas, né, para os capixabas. Então, 50 mil testes que nós compramos da China chegaram e já estão no laboratório e à disposição, serão usados para os capixabas, né, sem nenhum prejuízo à população capixaba, que a gente tinha também preocupação de não ter nenhum prejuízo, até porque esses testes vieram da China, né, e essa demanda toda por testes, a gente ficou preocupado, mas trabalhamos bastante, a empresa cumpriu, mesmo com atraso, o seu compromisso e fez chegar os testes aqui para nós, e estamos já em condições de usá-lo. A outra questão que eu também quero dar de informação, vocês viram também, é que nós já estamos distribuindo as máscaras nos terminais do Transcol. Então nós vamos distribuir 1 milhão de máscaras, hoje começamos com algumas máscaras, começamos no terminal de Campo Grande, em Cariacica, e nesses próximos dias vamos entregar. São máscaras como essas aqui, tá certo? Que estão sendo entregues para as pessoas, né? Quem não tem a máscara, quem tem, quem quiser mais uma, tem que lavar antes, tá certo? E lavar depois, que usar todos os dias. Aqui tem toda a orientação. Agora, se você recebe essa sacolinha com 2 máscaras, dentro dessa sacolinha também vem um panfleto orientando. Prevenção é um ato coletivo, vem orientando como usar a máscara e como fazer para mantê-la limpa, né? Então, aqui também tem todas as informações. As pessoas que estão distribuindo as máscaras estão com essa camisa aqui. A prevenção é um ato coletivo, use máscara no transporte coletivo. Se vocês estão aqui, é essa camisa aqui, que as pessoas estão usando, quem está distribuindo. Vocês sabem, a gente está orientando a só ocuparem os ônibus com os assentos disponíveis, para a gente não ter ônibus lotado. Então, tem diversas campanhas de publicidade informando isso nos ônibus mesmo, cartazes. Então, é uma busca para que a gente reduza, né, o contágio, ou que não tenha contágio em quem usa o transporte coletivo. Então, máscaras, tá certo? Poucas pessoas nos ônibus e todos os demais procedimentos, distância entre uma pessoa e outra na hora da fila para acessar o ônibus, nós estiver esperando o ônibus. Então, isso tudo é muito importante e depende de cada um de nós, só depende de cada um de nós. Então, com base nisso, né, com base na distribuição das máscaras, vocês já sabem que tem um decreto meu, tem decreto dos prefeitos também, tem diversas decisões também envolvendo o uso de máscaras. Nós já temos um decreto que a orientação é para usar máscara no estado todo. Quem sai de casa tem que estar de máscara, quem vai comprar tem que estar de máscara, quem vai vender tem que estar de máscara. E nós começamos a distribuir as máscaras, então eu pedi à Procuradoria-Geral do Estado que faça um projeto de lei, mesmo que tenha já decreto que oriente e até que determina o uso de máscara, eu vou encaminhar um projeto de lei à Assembleia Legislativa, para que a Assembleia possa debater e discutir. Esse projeto de lei vai estabelecer a obrigatoriedade do uso de máscara no transporte coletivo, com penalidade para a empresa. Se a empresa transportar pessoas sem máscara, a empresa será penalizada com multa, que a lei também vai definir o valor dessa multa. Então, a obrigatoriedade de uso de máscara no transporte coletivo, porque compreendemos que a máscara é uma barreira ao contágio. No transporte, você não mantém uma distância de 2 metros de uma pessoa para outra. Então, a máscara, se todo mundo usar máscara, a possibilidade de contágio reduz muito. Então, por favor,
além de ser uma orientação, né, nós vamos encaminhar uma lei para que as empresas donas dos ônibus, que são concessionárias do transporte coletivo, elas só se movimentem com o ônibus se todo mundo tiver de máscara. Se tiver alguém sem máscara se movimentar, a empresa será penalizada. Do mesmo jeito vai ser isso para o comércio, para a indústria e para o serviço. Então, assim, uma obrigatoriedade do comerciante exigir que, além do vendedor estar com a máscara, o cliente que entrar na loja tem que estar com a máscara, obrigatoriedade da indústria, né, o dono da indústria tem que fornecer e os seus trabalhadores têm que estar de máscara, o dono do serviço, o prestador de serviço, ele que presta o serviço ou a pessoa que é funcionária dessa pessoa precisa estar de máscara e na hora que for atender alguém tem que estar de máscara. Então o uso da máscara vai ser obrigatório e a cobrança vai ser sobre o dono do transporte, da empresa de transporte coletivo, vai ser o dono do comércio, o dono da indústria e quem presta o serviço. Vamos cobrar dessas pessoas e teremos penalidade, né, para que essas pessoas ajudem a exigir que todo mundo use máscara. Então, vou mandar uma lei para a Assembleia, porque, apesar de já ter orientação, ter decreto, compreendemos que a lei vai promover um debate que envolverá os 30 parlamentares do Estado e vai ser um debate que a sociedade poderá fazer também. Então, é uma forma da gente poder reduzir a transmissão do vírus, o contágio através do vírus. Vocês sabem que a gente precisa continuar com o isolamento social, né? O isolamento social só para a gente compreender e, mais uma vez, a gente reafirmar. O isolamento das pessoas dos grupos de risco, permanecer em casa o máximo que a gente puder, só sair o extremamente necessário. Se a gente sair, ter o distanciamento entre as pessoas, usar máscara e atos de prevenção. Tudo isso compõe um mecanismo de prevenção para que a gente possa reduzir as mortes no estado do Espírito Santo. O que nós queremos é preservar vidas. Estamos buscando a todo momento atitudes no estado do Espírito Santo para que a gente possa preservar vidas. Para isso tem que ter disciplina de cada um de nós. Cada um de nós temos uma parte a cumprir para que a gente possa preservar vidas de pessoas. Às vezes não é a nossa vida, às vezes é a vida de outra pessoa. Nós temos muita gente que não tem sintoma nenhum, que adquiriu o vírus e não está com nenhum sintoma, tá certo? Mas essa pessoa pode transmitir o vírus para uma pessoa que possa ter o sintoma, possa ficar numa situação crítica com relação à sua saúde e pode até perder a vida. Então, nós temos que ser, cada um de nós, né, uma barreira à transmissão do vírus. E aí, de fato, sim, depende de cada um de nós mesmo. A gente passou um final de semana, tivemos um isolamento no sábado de 50%, no domingo de 55%, final de semana, geralmente, o isolamento é maior, mas a gente viu ainda muita gente, né, se aglomerando, muita gente sem máscara, a gente viu muita gente interagindo, muita gente nas praias, muita gente... Então, assim, é preciso que a gente compreenda a necessidade de estarmos atentos e, de fato, darmos a nossa contribuição pessoal. É contribuição pessoal, é o convencimento, o compromisso de cada um de nós com a nossa vida. E é o compromisso de cada um de nós com a vida de outras pessoas, especialmente de quem nós amamos, porque são pessoas que estão muito perto de nós, ou da família, ou são pessoas muito ligadas através da amizade. Então, acho que esse é um trabalho que a gente vai ter que ir fazendo, né, com a população brasileira, capixaba, é o que o mundo todo está fazendo e fez, e é a forma que a gente tem da gente, de fato, inverter essa curva e começar a reduzir o número de casos no estado do Espírito Santo. Todo mundo está dizendo que essa fase é a fase de crescimento exponencial da doença. Então, quanto mais a doença está numa fase de crescimento, mais nós vamos ter que dar a nossa contribuição individual e pessoal. Muito mais a gente tem que colaborar na responsabilidade individual para que a gente tenha um resultado coletivo. Cada um de nós trabalhando, cada um de nós se cuidando, cada um de nós tendo disciplina, para que a sociedade possa ter um resultado e menos prejuízo, menos vidas perdidas. Esse é o nosso objetivo. Obrigado, um abraço, boa noite a todos vocês.
Está aí, portanto, o governador do estado, Renato Casagrande, anunciando novas medidas em combate à Covid-19. Talvez a principal delas é o encaminhamento do Palácio de um projeto de lei que vai prever a obrigatoriedade do uso de máscaras, por exemplo, em transportes coletivos dos passageiros, inclusive, e também de clientes em lojas que estiverem realizando atendimento normal nesses tempos de pandemia, sob pena para os donos das empresas que tiverem que fornecer essas máscaras, caso, por exemplo, seja empresas de ônibus, se tiver algum passageiro sem máscaras nos ônibus, a penalização para o dono das empresas que estiverem realizando esse serviço e assim também em lojas diversas. E esse projeto vai ser encaminhado para a Assembleia para ser debatido e aprovado para que todas as pessoas que usarem, por exemplo, o Transcol estejam utilizando máscaras. Essa, então, uma das determinações do governador anunciadas agora há pouco direto do Palácio Anchieta. Rápido intervalo aqui no Giro TV, daqui a pouquinho voltamos. Segunda, eleito para o governo do Rio em 2018 na onda bolsonarista, ele logo rompeu com o Planalto. Foi acusado pelo presidente Bolsonaro de interferir nas investigações do esquema de rachadinha na Assembleia do Rio e da morte de Marielle Franco. Também foi alvo do presidente pelas medidas de isolamento social no combate ao coronavírus. E após a demissão de Sérgio Moro, convidou o ex-ministro para o governo do Rio. Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, é o entrevistado do Roda Viva, ao vivo, segunda, 10 da noite. Quarta-feira é dia de sessão de cinema no Cineclube TVE. Toda semana, um tema diferente numa seleção de filmes com os múltiplos olhares do cinema feito em nosso estado. O Cineclube TVE é quarta-feira, às 10h45 da noite, aqui na TVE. Ser mãe não é tarefa fácil. Criar uma criança nesses moldes muito centrados na mãe é pesado, né? Mas tudo fica mais leve quando a gente compartilha. Conta pra gente como que é essa questão na casa de vocês. Tira dúvidas. O que aconteceu com os meus filhos? Isso é mais normal do que a gente imagina. E conversa com outras mães e especialistas. Quando a gente faz as nossas rodas de conversa, a gente percebe que os pais entendem que são pequenas ações mesmo que fazem a diferença. Papo de Mãe. De segunda a sexta, 7h15 da noite. Estamos de volta com mais um bloco do Giro TV. Nesta segunda-feira você pode participar com a gente pelas redes sociais da TV Educativa e da Rádio Espírito Santo e pelo WhatsApp no telefone 999 43 55 74. E agora vamos atualizar para você os dados da Covid-19 a nível nacional. Na tela para você os dados do Ministério da Saúde, são 105.222 casos de coronavírus registrados e mais de 7.200 mortes pela Covid-19, como mostra o site do Ministério da Saúde. São 263 novos óbitos nas últimas 24 horas e 4.075 casos nas últimas 24 horas a nível de Brasil. Vamos saber os dados do Espírito Santo com ela, Verônica Salazar. Lucas, subiu para 123 o número de mortes aqui no Espírito Santo por causa do coronavírus. Subiu para 3.351 o número de contaminados. A taxa de letalidade está em 3,67%. O estado tem 1.023 curados até o momento e foram realizados pouco mais de 15 mil testes. Vila Velha segue na frente aí nesse triste ranking aí de contaminações com 839 casos, Serra na sequência com 687, Vitória com 652 e Cariacica com 440. Viana está na zona de baixo risco com 79 casos. E Jardim Camburi é o bairro no Espírito Santo, também segue aí como o bairro com o maior número de moradores contaminados, 116, seguido da Praia da Costa em Vila Velha com 111
e também Itapuã, Vila Velha, com 91 casos. Depois vem outros bairros aí em número menor, Lucas. E a boa notícia com mais de 1.023 curados, né, pela Covid-19 aqui no Espírito Santo. E, Verônica, e no último fim de semana, além de anunciar novas medidas em relação ao comércio, por exemplo, o Estado atualizou os municípios do mapa de risco, não é mesmo? Isso, Lucas. Houve reclassificação de alguns municípios. Por exemplo, Bom Jesus do Norte, que estava aí com um número na zona de alto risco, foi para a zona considerada de risco moderado, né? Hoje o município tem 10 casos de pessoas contaminadas com coronavírus. No entanto, outros 3 municípios também entraram para a zona de risco moderado. Foi Guaçuí, Marataízes e Presidente Kennedy. E Bom Jesus, Lucas, não saiu da zona de alto risco pela redução de casos não, né? Porque foi feito um novo coeficiente de incidência no estado. Então, nesse novo coeficiente, são 69 casos confirmados em relação a 100 mil habitantes. Por isso que houve essa reclassificação aí dos municípios. O Espírito Santo tem, ao todo, 7 municípios enquadrados no risco alto. Alfredo Chaves, Cariacica, Fundão, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. E 16 no risco moderado. E outros 55 seguem com o risco baixo, Lucas. É isso, daí lembrando que os municípios com risco baixo já têm uma flexibilização no comércio, por exemplo. E nesta segunda-feira, a greve dos rodoviários de Vitória completa uma semana. Quem atualiza para a gente a situação dos ônibus verdinhos da capital é a Camila Soares, que está com a gente aqui através de videoconferência de casa nesses tempos de home office. Camila, boa noite. Como é que está a situação dos ônibus de Vitória? Tem ônibus circulando, Camila? Boa noite, Lucas. Boa noite a todo mundo que acompanha a gente aqui no Giro TV. Pois é, Lucas, ainda não tem ônibus circulando e está acontecendo agora uma reunião junto com o TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho, Ministério Público, Prefeitura de Vitória, Sindicato dos Rodoviários e também o SETPES, que é o sindicato que representa as empresas, né, de transporte coletivo aqui na capital, para tentar solucionar essa situação. Desde a semana passada, o TRT tem criado aí medidas, né, inicialmente era 30% da frota da Taboazeiro, que é a empresa aí que está realmente prejudicada, sem receber os salários e nem benefícios, né? Deveriam ter voltado a circular 30% da frota da Taboazeiro e 100% das outras empresas, né, da Grande Vitória e da Unimar, que entraram aí nesse movimento por solidariedade aos outros profissionais. Isso não foi cumprido. Diante desse cenário de não cumprimento, o TRT definiu aí uma multa de R$200 mil por dia para cada dia de descumprimento. E essa multa também pode ser aí, abraçar também os dirigentes do Sindicato dos Rodoviários. Isso também não adiantou, então no dia 30 de abril, o TRT definiu que toda a frota, né, 100% da frota programada aí para funcionar, deveria voltar a circular, mas não aconteceu, né? O feriado foi sem ônibus na capital, fim de semana também sem ônibus e hoje mais um dia sem ônibus aqui na cidade de Vitória. Essa reunião, antes, né, dessa reunião acontecer, o TRT também solicitou que a prefeitura adiantasse algum tipo de recurso para que a Taboazeiro conseguisse cumprir aí seus compromissos com o custeio de pessoal. Mas isso está em negociação e isso é um dos assuntos que está sendo negociado durante essa reunião. Essa reunião começou hoje às 4 horas da tarde e até agora a gente ainda não tem novidades sobre o assunto, mas a expectativa nossa e de todos os capixabas é que esse problema seja solucionado, né? Que os rodoviários recebam o que é devido, já que eles estão há 60 dias sem receber pagamentos, nem benefícios, e também que os ônibus voltem a circular, né? Atendendo a população que ainda tem que trabalhar, que ainda faz parte aí dos serviços essenciais e precisa do transporte público, que também é um serviço essencial, né, Lucas? É isso aí, Camila. Obrigado pelas suas informações. Vamos acompanhar ainda nesse programa. Se tivermos uma definição, traremos para você a situação da greve dos rodoviários em Vitória. E o Espírito Santo terá um site para cadastro e busca de pessoas desaparecidas. A plataforma digital, desenvolvida pela Polícia Civil, conta com o apoio da Prodeste e será integrada ao Disque Denúncia. Confira com o Thelma Scarpini. Pois é, delegado, eu começo essa nossa entrevista perguntando, o número hoje de registros de desaparecidos, ele não necessariamente reflete a realidade aqui do Espírito Santo? O número de pessoas, de ocorrências de pessoas desaparecidas,
ela corresponde exatamente ao número de pessoas desaparecidas. Ocorre que, até então, antes da criação dessa funcionalidade, antes da criação desse site, dessa plataforma, nós não sabíamos quem eram essas pessoas desaparecidas, nós não sabíamos quantos eram e nem uma forma de ajudar as famílias a encontrá-los. Então, esta plataforma, que foi criada em conjunto com a Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas e com a Prodeste, vai permitir justamente isso, dar visibilidade para as famílias das pessoas desaparecidas terem mais um canal em que elas possam ser exibidas e a população, então, ao ver as fotos delas, ver a qualificação delas, o local do desaparecimento e a data atual daquela pessoa, vão poder ter um canal que possam recorrer, que possam contribuir, que possam mobilizar e tentar ajudar essas famílias, que é um problema que aflige a todos. O impacto de uma pessoa desaparecida, ela é muito grande, não só para a família dos desaparecidos, os entes queridos, mas como para toda a comunidade. Esses dados com relação às pessoas desaparecidas, eles ficarão restritos apenas ao Espírito Santo ou estarão também interligados ao banco de dados de outros estados? Esse é um projeto que é um projeto pioneiro no Brasil. Nós somos o primeiro site, o primeiro Disque Denúncia a ter essa funcionalidade. Tá? Nenhum outro estado tem esta funcionalidade e inicialmente vai ser exibido só as pessoas desaparecidas aqui do estado do Espírito Santo. Nada obsta que outros estados, querendo, possam acessar, consumir nossos dados e também exibir. Existem iniciativas, tanto da Secretaria Nacional de Segurança Pública quanto do Ministério Público, que já manifestaram interesse em consumir esses dados. E a gente está aí totalmente disponível para que eles acessem e também façam a divulgação desses desaparecidos. Delegado, como é que será feito o registro desses desaparecimentos nesta nova plataforma? Desde o dia 5 de janeiro desse ano, todas as pessoas, todas as famílias que registraram o caso de desaparecimento do ente querido nas delegacias, eles já responderam a um enunciado dentro da plataforma do Disque Denúncia, dentro da plataforma do DEON, que é a plataforma de registros de ocorrências dos policiais militares e policiais civis, pedindo autorização para exibição da foto e da qualificação desses indivíduos. Então, desde janeiro, todas aquelas famílias que fizeram o registro dos seus desaparecidos, eles vão constar inicialmente neste cadastro. Mas isso não obsta que aqueles registros anteriores a janeiro desse ano possam buscar a delegacia para que seja também inserido, respondida essa autorização e eles sejam exibidos também no nosso site. Isso tem mais ou menos um prazo para essa plataforma já estar em funcionamento? Ela só falta alguns ajustes, pequenos ajustes, né, por conta dessa pandemia do coronavírus, o Covid-19. Muitos dos registros de ocorrências policiais que antes não poderiam ser feitos pela internet, a internet agora podem. E como esse nosso projeto é um projeto já antigo, um projeto que já leva aí 2 anos, desde o início dele até agora a conclusão, ele também não havia contemplado inicialmente o registro pela internet. Mas a gente quer que essa funcionalidade ela se estenda também depois dessa pandemia, né? E que as pessoas, os familiares de pessoas desaparecidas não precisem ir, depois de passado isso, também a uma delegacia para registrar. Eles de qualquer lugar, sem que precise esperar aquele prazo de 24, 48 horas que a gente tanto ouve falar e que não carece de veracidade, né? Um desaparecido, a comunicação do desaparecimento dessa pessoa para a polícia vai ser tanto mais eficiente quanto antes for feita. Então, a gente quer que essa funcionalidade se estenda também para depois de passado esse período. Eu diria que a resolutividade dos casos de desaparecimento aqui no Espírito Santo, elas estão numa média de eficiência ou não? A Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas, ela historicamente tem uma resolutividade muito alta. É referência no Brasil em encontro de desaparecidos e gira hoje em torno de 70% de resolutividade.
Bom, nós estamos num período de pandemia, não é? E eu gostaria de saber, o senhor como gerente do Disque Denúncia, como é que estão os registros de chamada? Teve algum aumento ou teve algum decréscimo nesse período de pandemia? Nesse período de pandemia, houve uma mudança no comportamento das denúncias recebidas. A gente, na verdade, continua recebendo muitas denúncias, mas denúncias que antes versavam sobre homicídio, sobre tráfico de drogas, sobre furto, agora estão sendo muitas em razão do descumprimento do decreto do governador do estado. Então, muitas delas dizem respeito a estabelecimentos comerciais abertos em desacordo com o decreto, dizem respeito à aglomeração, dizem respeito à falsificação de álcool gel e também à prática de preços abusivos. Ok, delegado, eu agradeço muito pela entrevista, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá aí essa novidade do Disque Denúncia em parceria com a Polícia Civil. Eu volto agora com a Verônica Salazar com mais destaques do mapa de risco do governo do estado. Verônica. Daqui a pouquinho, então, a Verônica. Oi, pode Lucas. falar, Verônica. Agora sim, eu estou no vídeo. Bom, eu tinha anunciado no outro bloco, né, falado sobre Viana, que Viana estava na zona de baixo risco. Isso porque aqui no mapa, né, Covid-19, ele está aqui na zona verde. Mas, na verdade, eu quero corrigir essa informação, que ele está na zona de alto risco pela proximidade aí com municípios como Vitória, né, que usam o mesmo sistema de transporte e fica difícil controlar a interação entre as pessoas. Então, Viana segue aí na zona de alto risco com 79 casos de Covid-19. Lucas. É isso daí. E a música popular brasileira perdeu hoje um de seus maiores compositores. Morreu no Rio de Janeiro, vítima da Covid-19, o compositor e escritor Aldir Blanc. No nosso Giro Cultural de hoje, vamos homenageá-lo e conhecer um pouco desse talento que compôs verdadeiros clássicos da MPB. E assim, vamos encerrando o Giro TVE de hoje. Até amanhã. Olá, equipe do Giro TVE. Hoje realmente é um dia muito triste para a música brasileira. Nós perdemos nosso grande compositor Aldir Blanc, vítima da Covid-19 aos 73 anos de idade. Aldir Blanc, que foi um grande cronista musical do nosso tempo, um dos principais compositores que surgiram no final dos anos 60, no movimento artístico universitário, juntamente com Ivan Lins, juntamente com Gonzaguinha. No começo dos anos 70, ele é apresentado a João Bosco e daí surge uma parceria incrível com um compacto de João Bosco chamado Agnus Sei, foi lançado em 1972 pelo jornal Pasquim, e a partir daí eles fazem uma parceria exuberante com clássicos como Bala com Bala, Incompatibilidade de Gênios, até chegar ao clássico Bêbado e Equilibrista, gravado por Elis Regina em 1978, que se tornou o hino da anistia política, né, no ano de 1979. Caía a tarde, feito um viaduto, e um bêbado trajando luto, e lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Aldir Blanc em 2002 para o Caderno 2 do jornal A Gazeta e assim descobri um personagem incrível, né? Além de ser letrista, compositor, Aldir Blanc era psiquiatra, era baterista, percussionista. Ele mesmo atribuía essa facilidade com a métrica ao fato dele tocar instrumento de ritmo e de percussão. E também um personagem muito engraçado, muito crítico, né? Ele falava sobre as letras de música que eram como se fossem filhas para ele, que ele entrega para um compositor e depois nunca mais as vê. Então o Aldir era também muito crítico aos programas de TV, ele tinha uma gravadora independente, ele continuava produzindo, teve músicas gravadas por outras cantoras, como Nana Caymmi, Leila Pinheiro, Clara Nunes, uma grande perda. Descanse em paz, mestre. Chupavam manchas torturadas que sufoco louco, o bêbado com chapéu coco fazia irreverências mil pra noite do Brasil.
raízes no solo do